Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o Arthur Ferreira, esse é o nosso canal Dica do Veterinário e agora você está prestes a assistir mais um super resumão de uma mega live. Se você é novo aqui no canal, se você ainda não conhece o nosso trabalho, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 5h30, 5h30 da tarde, eu venho aqui e faço ao vivo uma super aula. E o tema quem escolhe são vocês, que comentam em todos os nossos vídeos aqui, os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Então eu praticamente leio todos os comentários, não consigo responder a todos, mas eu sempre dou uma passada por cima de todos os comentários que vocês fazem. E à medida que vocês pedem algum conteúdo, eu venho aqui e faço uma live, uma super aula sobre um tema que você pediu. Essa live ela não fica salva, ela não fica direto liberada para vocês, porque ela é exclusiva para o pessoal que é nosso membro do nosso grupo VIP. Se você quiser saber mais sobre como funciona o nosso grupo VIP, geralmente a gente abre as vagas uma vez por ano, geralmente ao final do ano. Você se inscreve na nossa sequência de e-mails, vou deixar o link aqui embaixo, e aí você vai receber a notificação assim que a gente abrir as vagas para você entrar. A gente também tem um grupo onde a gente compartilha os lançamentos dos cursos que eu crio, tá? Se você quiser, você me chama lá, vou deixar o telefone aqui em cima para você poder me chamar lá e conhecer todos os nossos cursos e treinamentos. Então aproveite agora a nossa super aula, espero realmente que vocês gostem. E se você gosta do nosso material, dá joinha, curte, compartilha, se inscreve, que essa é a melhor forma de você poder apoiar o meu trabalho. Não custa nada para você, mas para mim faz toda a diferença cada comentário, cada compartilhamento, cada joinha, beleza? Então, um cão adulto. Quando você vai ter um cão filhote, é importante que vocês sempre levem em consideração que todo o processo de educação para ele, você tem que lembrar como é, que tamanho ele vai ter, como vai ser os cuidados que você pretende ter com esse filhote quando ele for adulto. A forma com que você acostuma um animalzinho desde pequeno vai ser a forma com que ele vai esperar que você cuide dele quando ele estiver grande. Então isso faz toda a diferença para ter um animal realmente que seja obediente, que fique estressado, que ele entenda, ele perceba o que é que você espera dele na sua casa. Então o cuidado desde filhote, você já tem que buscar a melhor forma possível para que você traga para ele a condução, a rotina, assim como você pretende fazer quando ele tiver adulto. Tá? Então isso é muito importante. No curso de pós-responsável eu comento muito a respeito disso, a importância da gente ter muita paciência, a importância da gente ter bastante cautela, a importância da gente buscar sempre o conhecimento para a gente prevenir doenças, a importância que é da gente poder buscar conhecimento sobre a questão de adestramento, sobre a questão de comportamento canino, a importância de você fazer exercícios físicos regulares com o seu animal, você dedicar tempo para o seu animal para que você possa realmente praticar atividades físicas regulares. A atividade física para o animal, ela é fundamental para que ele não fique estressado, para que ele possa canalizar aquela energia boa, e só assim você faz o seu cão ter uma saúde boa, fazer o seu cão ter uma boa imunidade. Um cão que fica somente fechado, apenas um quintal, não tem acesso a terra, a grama, não consegue interagir com outros cães. Um cão que não pratica exercícios físicos, uma atividade física mais intensa, ele acaba sofrendo muito com a questão de estresse por conta dessa onda do comportamento, né? O comportamento ele acaba sendo prejudicado. Isso até mesmo na gente, é muito fácil vocês perceberem isso, porque imagina, agora a gente passou por esse período de quarentena, todo mundo fechado em casa, todo mundo restrito, não pode sair, não pode ir para lugar nenhum, comércio fechado. Todo mundo ficou passando por um processo de estresse, todo mundo ficou passando por um processo de turbulência na sua vida pessoal, na sua vida familiar, longe do trabalho, até mesmo a crise financeira. Tudo isso afeta a sua mente, tudo isso afeta a sua forma de se relacionar com as pessoas, porque você está com os nervos à flor da pele, você não está em si, você às vezes não pensa tanto para tomar uma determinada decisão, porque você não está tão bem mentalmente para tomar as decisões. A mesma coisa acontece com o seu cão. Muitas vezes os desvios de comportamento que acontece com o cão acontece simplesmente como uma forma dele chamar atenção, como uma forma dele tentar suprir uma falta que ele está tendo, uma falta de exercício, uma falta de atividade física. Então eu vou comentar bastante a respeito disso também no Cuidado dos Filhotes. E assim como quem não é aluno do nosso curso de pós-responsável você ainda pode adquirir nosso curso. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem está no YouTube, e para quem está no Instagram você tem que me mandar um WhatsApp para 1999 756 6279, 1999 756 6279.
por lá que eu vou divulgar para vocês todos os nossos cursos, os nossos materiais. O curso de pós-responsável, ele é fundamental para você entender essa live, ele é fundamental para você entender todos os aspectos de proteção e prevenção de doenças dos nossos animais, tá bom? Então, esse curso não tô tentando vender o curso para vocês, mas é apenas uma forma de vocês aprenderem mais, uma forma de vocês terem mais conhecimento, tá? Com esse curso, hoje ele está custando apenas R$6 na data da gravação desse vídeo, então, tipo, é acessível para todo mundo, tá? É o menor valor possível lá para ser cadastrado na plataforma Hotmart. É um curso em videoaulas. Quem conclui o curso tem direito também ao nosso... Tem direito também a um diploma, né? No final do curso, você recebe um diploma de conclusão do curso. Então, não percam. Deixa eu ver aqui se os comentários de vocês estão vindo ou não. Deixa eu ver aqui. Chat ao vivo. Eu não consigo ver se vocês estão me acompanhando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Dá joinha para mim saber que vocês estão me ouvindo bem ou não. Não tá aparecendo os comentários direito aqui para mim. Dá ok? Dá 1 se vocês estão ouvindo bem. Dá 2 se vocês não estão ouvindo bem. 1 para sim, 2 para não. Tá? Tá ok? Então beleza, pra gente poder começar aqui. Começar com um tema pesado. Beleza, Rose ali, ok. Maria, 2 não. Tá ruim? 1 para sim, tá bom. 2 para ruim. Me ajuda aí, pra mim saber. Beleza. Então tá bom. Pessoal, então vamos mandar bala no conteúdo de hoje, tá? Hoje, então, a gente vai falar sobre cuidados com filhotes. Um dos primeiros aspectos que a gente precisa ter quando a gente vai falar do cuidado com filhote é que o filhotinho, ele é como uma criança, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe como ele está fazendo as coisas. Então nós precisamos ter muita paciência, muita paciência. É comum que a gente sempre julgue as pessoas, julgue os animais como se eles fossem a nós mesmos. A gente quer que o animal seja como se fosse a gente quer que ele compreenda a gente na nossa forma de se comunicar, na nossa forma de falar, na nossa forma de esboçar. Então alguma coisa que é muito simples para nós, quando a gente fala para o animal, a gente acha que ele vai entender de primeira, a gente acha que ele realmente vai compreender o que a gente está falando. E isso não ocorre, isso não vai acontecer, porque o cão, ele não tem a mesma capacidade de cognição que a gente, tá? Então vamos lá, esse é o primeiro aspecto. Tenha muita paciência e entenda que o seu cão não entende o que você quer falar para ele. Você é que precisa mudar a sua forma, a sua didática, você precisa mudar a sua forma de falar as coisas para que o seu cão consiga compreender você, tá bom? Então você precisa ter paciência e utilizar uma forma diferente de linguagem para que o seu cão consiga te entender, tá bom? Isso é fundamental para que a gente comece a falar aqui, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de filhote, o que é importante? Vocês lembrarem que um cão, ele é considerado filhote quando ele tem aí vai mais ou menos aí 1 ano de vida. Até 1 ano de vida ele é considerado filhote. Então, o mais comum é que todo mundo, quando quer pegar um filhotinho, quando todo mundo quer pegar um cachorrinho novo para casa, eles buscam o filhotinho o mais jovem possível. Eles querem pegar um filhotinho que seja bem novinho, filhotinho aí de 15 dias, 20 dias, 30 dias. Porque todo mundo quer aquele cachorrinho, porque eu quero que ele acostume comigo, eu quero que o cachorrinho ele cresça já comigo, ele aprenda como é a minha rotina, eu quero que ele aprenda como é a minha casa, eu quero que ele se apegue bastante comigo. Como se realmente o fato do cachorro estar com você desde novo vai fazer com que ele tenha mais amor, mais apego por você ou não. E na verdade isso é um grande mito. Não é porque o cachorrinho veio para a sua casa com 20 dias, 15 dias, 10 dias, 30 dias, que ele vai pegar mais amor, ele vai gostar mais de você do que se ele viesse para sua casa quando ele tiver aí talvez 4 meses, 5 meses, 6 meses, tá? Até os 12 meses ele ainda é considerado filhote e não precisa pegar ele tão jovem. Essa questão é muito importante porque eu vejo o pessoal na ânsia, naquela sede de querer pegar o filhotinho muito jovem. E quanto mais cedo você pega, quanto mais cedo você tira o seu cão do contato dele com a mãe, quanto menos ele mama o colostro da cadela, quanto menos ele se adapta na questão de transição. Quando ele começa a gente começa a fazer o desmame do filhote, eu estou começando a acostumar o meu filhote a viver sem a presença da mãe, acostumar o meu filhote a viver sem a presença dos irmãos.
percebe? Então, o ideal seria que eu tentasse pegar um filhote para mim, para levar para minha casa, quando ele já está com todas as vacinas, quando ele já tomou as 4 doses da vacina polivalente importada, porque dessa forma eu já trouxe as vacinas, ele já tem uma proteção com relação aos vírus, e ele já tem também ele tem um melhor entendimento cognitivo para saber que ele já está seguindo a vida dele, ele saber entender um pouco mais a separação da mãe e a separação dos irmãos. Pensa que um filhotinho, ele é muito jovem, e quanto mais jovem, imagina, ele passou ali 2 meses, a única vida que ele conhecia era a vida dentro do útero da cadela. Então ele seguiu ali 2 meses de vida dentro do útero da cadela. Lá dentro do útero da cadela, ele não precisa fazer nada. Ele só fica lá naquele meio líquido e fica lá flutuando, escutando aqueles barulhos lá dos intestinos da mãe, os barulhos do coração. Ele fica escutando aqueles barulhos que vem interno ali do útero da cadela. E ele não precisa fazer nada, porque o cordão umbilical nutre ele, tudo que ele precisa vem através do cordão umbilical. Ele não tem preocupação com nada. À medida que o filhote ele nasce, ele tem o primeiro grande estresse. O primeiro grande estresse é a primeira grande crise que o animalzinho precisa enfrentar na vida dele, que é quando ele vem ao nosso mundo e ele é obrigado a ter que respirar. Quando ele começa a ter que fazer aquele primeiro movimento, esse é o primeiro movimento de crise, onde ele precisa aprender a puxar o ar e respirar. Aí o coração começa a bater ainda mais acelerado, porque agora ele ganhou a vida, agora ele é responsável pela própria vida. E aí a primeira grande luta dele começa quando ele tem que mamar. Ele tem que passar as 3 primeiras horas de vida do filhote, ele precisa começar a mamar. Ele precisa mamar dentro dessas 3 primeiras horas de vida, para que ele sugue o colostro da cadela e comece a colocar o primeiro alimento no estômago, que na verdade é rico em anticorpos. É como se fosse uma vacina natural. A cadela, a natureza é tão sábia, a natureza tem toda a informação, a natureza já tem tudo que o animal precisa, tudo que nós precisamos está na natureza. Então, quando o filhotinho nasce, ele vai mamar nessas primeiras 3 horas. Nesse ponto, quando ele suga o leite da cadela, ele está ingerindo uma vacina natural. Só o colostro, aquele primeiro leite que o filhotinho mama da cadela, já é uma vacina, percebe? Por isso é tão importante que a cadela ela esteja saudável. Porque se a cadela não estiver saudável, se a cadela tiver algum tipo de problema de saúde, se a cadela não estiver bem, não estiver com uma boa imunidade, se a cadela não estiver com todas as vacinas, se a cadela não estiver com todos os vermífugos adequadamente feitos, essa mesma cadela tende a ter problemas também para fazer a amamentação do filhote. Então, se a cadela tem algum tipo de problema de saúde, ela não vai conseguir produzir um bom leite, produzir um bom colostro para alimentar e imunizar o filhote. Percebe? Se ela está totalmente imunizada, ela está muito saudável, ela vai produzir, está com todas as vacinas, ela está com todos os vermífugos, essa cadela vai conseguir produzir um ótimo leite com muitos anticorpos, rico em anticorpos, para que possa fazer a proteção desses filhotes, e aí eles já estarão imunizados apenas mamando na cadela. Nessa primeira mamada que o filhote vai ter, é que a gente começa a perceber se o filhote tem o reflexo da sucção. Então, quando ele vai pegar a tetinha da mãe, ele vai fazer aquele movimento de sucção. Ele pega na teta da mãe, ele tem que abocanhar o máximo possível da teta da mãe, e ele vai tentar fazer a sucção, ele vai puxar. Nessa sucção é que alguns filhotes podem ter alguma dificuldade. Alguns filhotes têm mais reflexo de sucção, outros filhotes têm menos reflexos de sucção. Percebe? E um dos motivos pelo qual alguns têm dificuldade, outros têm facilidade, é a seguinte questão, que os filhotes, pela cadela ser plurípara, ou seja, a cadela ela pode ter vários filhotes de vários machos. A cadela ela ovula, ela põe vários óvulos. Nessa que ela põe vários óvulos, na hora que ela ovula vários óvulos férteis, ela pode pegar cria de vários machos. E ela pode passar até 4 a 5 dias ovulando, ou seja, os filhotes, eles podem ter aí até 5 dias de diferença de um filhote para outro.
Aí você fala assim, ah, doutor, mas é pouco tempo, não dá diferença. Dá uma diferença enorme, porque você está falando de 5 dias para um filhote que vai nascer com 60 dias de gestação. A gestação da cadela é muito curta, é muito rápida. Em apenas 2 meses, a cadela já fez a gestação inteira. Ela fez a fecundação do óvulo, em 2 meses o filhote já está pronto para nascer. Só que esses 5 dias podem fazer toda a diferença no desenvolvimento de um filhote para outro. É muito comum você pegar uma ninhada e você falar assim, nossa, esse filhotinho é mais mirradinho, esse filhotinho é mais fraquinho, esse filhotinho ele mais sensível, ele é mais frágil do que o outro é mais forte, ele é mais viável. A questão não é nem que às vezes ele é mais forte ou ele é mais fraco. Grande parte das vezes é que esse filhotinho que é mais forte, ele nasceu no primeiro dia de ovulação dessa cadela. E o filhotinho mais fraquinho, ele nasceu no 5º dia de ovulação. Então, entre um filhote e outro, eles têm 5 dias de diferença. E 5 dias para uma gestação de 60 dias é muito tempo. Dá muita diferença. Olha, para vocês perceberem que depois, quando eles tiverem 1 ano de vida, fica imperceptível, você não percebe mais a diferença entre eles. Mas até os seus 3 meses, 2, 3 meses, é perceptível que um filhote desenvolveu mais do que outros. Isso também conta na questão do parto, porque quando a cadela vai parir os filhotes, com 60 dias de gestação, em torno de 57 a 63 dias de gestação, tá? Para a cadela poder parir os filhotes. Aí o que acontece? Nesse período que a cadela vai parir os filhotes, ela começa parindo Aí ela vai dar um tempo para relaxar a musculatura, para ela poder ter mais contração e vai parir outro. E ela vai dar um tempo para parir outro. Pode acontecer de uma cadela que esteja mais alaciada, tem um bom relaxamento uterino, uma cadela que tem uma boa contratilidade uterina, uma boa contratilidade abdominal, ela tenha uma boa abertura da cervix, né? Se ela tiver um bom relaxamento da cervix, pode ser que ela nasce todos os filhotes na sequência. Vamos por uma cadela, uma pastora alemã, que tem, por exemplo, 10 filhotinhos de gestação. E ela pode nascer os 10 filhotes meio na sequência. Nasce um, 15 minutos nasce outro, meia hora nasce outro, 1 hora nasce outro, mais 15 minutos nasce outro, e pode nascer todos os 10 em uma sequência. Mas é normal que entre um filhote e outro possa demorar até 3 horas. Pode demorar até 3 horas para nascer um filhote e nascer o outro. Então perceba, 5 dias de diferença de gestação, de fecundação, né, do óvulo, quando ela foi fecundada, mais o período de diferença entre o nascimento. Porque pode acontecer, e acontece de certa forma comum, que um filhote começa a nascer, por exemplo, a cadela começa a parir na sexta-feira à noite. Quando é no sábado, ainda estão nascendo filhotes. Quando é na madrugada do sábado para o domingo, nascem alguns filhotes ainda. Pode ser que ainda tenha aí filhote no final da tarde do domingo, ainda tenha filhotes nascendo, tranquilamente, com saúde, sem problema nenhum. Porque se a bolsa está normal, se a placenta está normal, a cadela continua nutrindo aquele filhote. Se a placenta romper, se ela estourar a bolsa, né, ou a bolsa que todo mundo diz, aí sim, aí esse filhote tem uma certa urgência para nascer, porque aí ele tem que nascer rápido para poder respirar. Agora, enquanto ele está dentro da bolsa, enquanto ele está com a placenta viável, ele está ligado ainda pelo cordão umbilical e ele continua sendo nutrido e oxigenado pela mãe, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que estourou a bolsa, a partir do momento que ela rompeu e fez a expulsão do feto, aí ele precisa respirar o mais rápido possível. Então a cadela precisa fazer aquele movimento de massagem no filhote, que é lambendo, lambendo principalmente a cara dele para tirar qualquer placenta, tirar os líquidos do nariz. A própria cadela, a natureza é sábia, ela faz a limpeza do filhote, faz a limpeza dele, tira todo aquele resto de placenta, aquele resto líquido, massageia ele. Quando ela massageia com o focinho tórax do filhotinho, faz com que ela ative o batimento cardíaco para que realmente ele continue respirando e batendo o coração, e assim o filhotinho vive tranquilamente. Quando a gente pega o filhotinho e a gente faz a cesariana, a gente tem que fazer esse tipo de movimento natural, com uma compressa de gás, massageando o filhotinho e fazendo a limpeza da face dele para poder deixar ele bem e ele se manter vivo.
Percebe? Então, não necessariamente aquele filhotinho que você olha, ele é mais mirradinho, ele é menorzinho da ninhada, não quer dizer que ele realmente seja mais fraquinho, não quer dizer realmente que ele tenha menos saúde. Apenas quer dizer que ele foi fecundado mais tarde, quer dizer que ele demorou um pouco mais para ser fecundado. E isso é tranquilo, não vai ter complicações para ele. Talvez, como eu disse, no começo você tenha, talvez nos primeiros, na primeira semana, talvez você até tenha uma certa diferença, você até note uma certa diferença. Mas depois, com o passar dos dias, você não percebe mais que eles têm alguma diferença de idade, porque eles equivalem o desenvolvimento deles. E isso faz com que muitas pessoas às vezes julguem um filhotinho como sendo um filhotinho, ele é fraquinho, ele não vai sobreviver, ele vai ter dificuldades. Às vezes não. Só que é importante que você tenha feito um controle gestacional bacana, uma boa imunização, manter a saúde da cadela em dia, para que ela esteja bem viável para fazer o parto e para poder ter os filhotes de forma adequada e correta, beleza? E isso é importante, mas não vou entrar no mérito hoje de falar sobre as cadelas. Vamos lá, continuando então, filhotinho nasceu. O ideal é que esse filhotinho ele mame pelo menos os 15 primeiros dias de vida. É importante que ele mame o colostro da cadela, tá? O colostro é um leite rico em anticorpos, é como se fosse uma vacina natural feita pela cadela, tá? É muito importante que ele mame esse colostro para que ele possa realmente, deixa eu arrumar o ar aqui, para que você possa ter um filhote saudável, tá? Ele vai mamar o colostro durante os 15 primeiros dias de vida, tá? Isso é fundamental. Beleza, até aí vocês entenderam, né? Certo. Depois dos 15 dias de vida, ele começa a necessitar, ele vai começar a mamar o leite normal da cadela, e aí ele começa já a necessitar que você coloque algum tipo de alimento externo para ele. Por exemplo, uma papinha. A papinha, ela é feita basicamente com uma ração de filhotes, mais um pouquinho de água. Não precisa colocar leite para o filhote, é um grande mito. Muitas pessoas acham que a papinha do filhote tem que ser feita com leite. Não precisa. A mesma coisa, se acaso a cadela morrer, se acaso teve algum tipo de complicação no parto, que os filhotes nasceram vivos também, mas a cadela morreu e não tem ninguém para fazer a amamentação, não tem nenhuma outra cadela, algum outro animal que possa fornecer o leite para essa cadela, para esses filhotinhos, tudo bem você fazer o leite, fazer a alimentação desses filhotes com leite de vaca, com leite de outra espécie. Tudo bem, mas pode não fazer tão bem para ele, tá? Existem alguns filhotes que podem ter intolerância à lactose, existem alguns filhotes que vão ter problemas, dificuldade na absorção do leite de vaca, porque é uma proteína que eles não estão habituados, não tem os pré-bióticos que eles estariam preparados. Vão ter filhotes que vão realmente sobreviver e vão viver bem, tranquilos, sem problema nenhum, tomando leite de vaca. Mas o aconselhado, como eu sou profissional, por eu ser veterinário, eu não posso falar para vocês, vai lá e dá leite de vaca. Se for o último recurso, você não tem outra possibilidade, dá. Mas existe uma chance de alguns filhotes passarem mal, existe uma chance de alguns filhotes não conseguirem se nutrir adequadamente. O ideal seria você utilizar um leite específico de cadela. No caso, a gente tem no mercado um pet milk, que é um leite específico para filhotes de cães e gatos. E existe também os leites, as fórmulas, né, que são fórmulas lácteas, composto lácteos, que é utilizado também para seres humanos. No caso, por exemplo, aquele leite, aquele NAN, Aptamil, essas coisas, esses leites para crianças, tá? É uma fórmula, ela seria mais adequada para esses filhotes do que o leite de vaca, porque o leite de vaca normal, ele vai ter outros compostos, outras enzimas que podem não fazer bem para o filhote, tá bom? Então, essa é a grande questão. Só que se o seu filhote ele já tem 15 dias de vida ou mais, não precisa perder tempo em fazer fórmula, não precisa perder tempo de fazer leite para eles, tá? Se o seu filhote já tem 15 dias ou mais, você já pode começar a introdução da papinha. E a papinha a gente faz simplesmente usando o que? A ração de filhotes, compra uma boa ração de filhotes e compra e água. Você pega uma água, coloca ela, não precisa nem amornar. Muita gente fala, tem que colocar aguinha morna.
pode colocar água morna, não tem problema, mas não tem necessidade, tá? Muitas vezes você pode colocar água fria mesmo, basta colocar a ração num potinho, um pouquinho de ração num potinho, você coloca um pouquinho de água ali e deixa ali uns 15 minutos. 15 minutinhos, que ela vai absorver aquela água, ela vai inchar, essa ração ela vai inchar e ela já vai virar como se fosse a papinha. Você pode macetar ela com um garfo ou com uma colher e ela vai virar aquela pastinha, como se fosse aquela sopa mesmo. O ideal é que no começo, as primeiras papinhas, você faça ela mais aguada. Então você coloca, tipo assim, você colocou um copinho, você colocou um copinho de ração. Então coloca, tipo 2 copinhos, a mesma medida da ração, só que você coloca o dobro de água. Ela vai ficar bem ensopada, bem sopa. E isso você vai testar pro seu cãozinho, para ver se ele pega. Você pode deixar disponível para ele vá lambendo, para que ele vá tomando. Você pode colocar isso aí numa seringa e tentar fornecer direto à boca para ele. Você pode fornecer com uma colher, da forma com que você acha mais fácil. Geralmente, o instinto dos filhotes já é tão bom que o filhote por si só, ele tende a pegar e comer a papinha sozinho. Ele gosta da papinha, ele vai demonstrar interesse em comer a papinha. Então você quase não tem dificuldade, quase você não tem problema, nenhum tipo de problema na hora de fornecer a papinha para o filhote. Então, a partir de 15 dias, você já pode fornecer a papinha para o filhote. O que é importante vocês lembrarem? Que o filhote, como ele não tem reserva de gordura, como ele não tem alimentação de reserva, ele depende de mamar várias e várias vezes por dia. Se um filhote ele ficar muito tempo sem se alimentar, ele entra num quadro chamado de hipoglicemia. Como o filhote não tem reservas de gordura, o filhote não tem nenhum tipo de reserva corporal, ele está toda hora queimando as próprias calorias. Então ele necessita, por exemplo, somente para ele poder se manter aquecido, para ele manter a temperatura dele, ele já precisa gastar energia. Ele gasta energia para se manter, para respirar, ele gasta energia para bater o coração, ele gasta energia para se aquecer, para elevar a temperatura, ele gasta energia. Então, o filhote, o ideal é que ele não fique mais do que 3 horas sem se alimentar. O ideal seria a gente poder fazer alimentação aí a cada 2 horas, 2 horas e meia para um filhotinho, tá? Com menos de 15 dias, é ainda mais em cima você usando o leitinho lá, a fórmula para ele várias vezes por dia. No caso, se ele tá com a cadela, aí ele já vai ter livre demanda para ele poder mamar quantas vezes ele quiser, vai estar sempre disponível para ele. Se eu já tô dando fórmula, você vai fazer a fórmula a cada 2 horas mais ou menos para ele, várias vezes por dia, a madrugada, o tempo todo, porque a gente tem que estar monitorando para ver se ele está aquecido e ver se ele está bem nutrido, para ter certeza que ele está se alimentando. Beleza? Isso é primordial para um filhote, senão ele vai morrer. Ele começa a ficar apático, prostrado, abatido e morre por hipoglicemia. Ele pode chegar a ter convulsão, ele pode chegar a ficar hipotérmico, né? A temperatura fica muito baixa. Você vê a mucosa dele, que assim no olhinho dele, você vê que a mucosa fica toda branca, toda esbranquiçada, sinal de uma possível anemia, que ele realmente está entrando num quadro de choque, ele está chocando, tá? Então, muita cautela com relação ao filhote. Se ele tem mais de 15 dias, já começa a dar a papinha a cada 3 horas. A cada 3 horas faz a papinha e oferece. Ah, doutor, quanto de papinha você oferece? Não tem muito quantidade para essa época de filhote. Quando ele é filhotinho, com os seus a partir de 15, 20 dias, você vai colocar um potinho e deixa ele comer lá. Vai comer lá um tanto, não deixa disponível. Você coloca e dá tipo uns 15 minutos para ele. 15 minutos, comeu, não comeu, tira, ou deixou ele comer o máximo que deu e tira. Acabou ali. Conta mais umas 3 horas, oferece de novo. E assim você faz. À medida que vai passando o tempo, você começou a fornecer a papinha com 15 dias, com uma medida de ração e 2 medidas de água, certo? Você vai engrossando essa papinha, de forma que você vai diminuindo a quantidade de água. Você vai então, talvez a partir do 3º, 4º dia, você vai fornecer uma medida de ração e uma medida de água. Entendeu? A papinha já começa a ficar mais consistente. As papinhas já começam a ficar mais firminha, tá? Até o ponto que por volta aí dos 25, 28, 30 dias, por volta disso, 25, 28, 30 dias, esse cãozinho já deve estar comendo a ração seca, 100% seca. Eu sempre faço o seguinte: forneço o pote da papinha e do lado eu deixo um pote com alguns grãozinhos da ração de filhote. Para quê? Para que ele, de curioso, ele vá lá e coma alguns grãozinhos. Ele, de curioso, vá lá e veja os grãozinhos. Ele coloque na boca, ele lambe, ele vá percebendo aquela ração seca. É comum
que o filhote, ele mesmo tendo a papinha, ele começa a preferir a ração seca. Porque a ração seca, ela é mais atrativa para os cães, porque os cães adoram a sensação crocante. Sabe aquela sensação de estar comendo algo crocante? Os cães adoram isso. Por isso que os cães adoram aqueles petiscos crocantes, adoram as bolachas, adoram o pão duro, por isso que eles adoram aquelas garrafas PET, porque a sensação de morder essas coisas crocantes atrai aos cães. Então, mesmo o filhotinho de 15, 20 dias, se você colocar a papinha de um lado e um pote de ração seca do outro, ele vai experimentar a ração seca e vai comer a papinha. Ele não come a ração seca porque ele não consegue. Mas com 30 dias, 28, 30 dias, ele já tem os dentinhos e ele já começa a conseguir mastigar essa ração e comer a ração seca. Então, por volta de 30 dias, já começa a dar ração seca, tá? É importante vocês lembrarem que não vou entrar no mérito hoje de ficar falando a respeito das vacinas e vermífugos, tá? Isso aí é tema de outra live, a gente já fez live sobre vacina e já fizemos live sobre vermífugo. Eu vou me atentar mais ao ponto, considerações de cuidados com o filhote que vocês precisam ter. Então, a vacina você vai começar com 42 dias e vermífugo também, o primeiro vermífugo com 15 dias. Mas beleza, isso aí é outra live. Só para vocês se ambientarem na questão tempo do seu cão, tempo para o seu filhote, beleza? Então vamos lá. O seu filhotinho com 30 dias, ele tá começando a comer essa ração seca e você começa a desmamar o filhote. Você não deve deixar os filhotes junto com a mãe, tá? 15 dias, beleza. A partir de 15 dias, você já começa a tirar os filhotes do lado da mãe. Deixa ele, por exemplo, 1 hora, várias vezes por dia. Cada vez que você for alimentar ele, deixa ele 1 hora separado da mãe. Para que ele vá acostumando com a ausência da mãe e não ter a mãe sempre disponível. E você pode separar e colocar mamadas controladas. Principalmente quando a ninhada é muito grande, a cadela sofre demais com os filhotes tentando correr atrás dela, com os filhotes mamando na cadela. Então você pode se organizar de forma que você coloca um filhotinho junto com a mãe e você tira os demais. Separa eles, dá papinha e tudo. E aí depois na próxima alimentação você faz a mesma coisa, só que você deixa outro filhote junto com a mãe e tira os demais. Assim a mãe ela vai ficar durante o dia, só que apenas com um filhote. Algumas horas ela vai sendo trocado esses filhotes. Assim você favorece com que a mãe comece a diminuir a produção de leite, favorecendo para que essa mãe já comece a se recuperar do pós-parto, ela começa a melhorar a imunidade dela e ela começa a diminuir a produção de leite. E os filhotinhos, diminuindo o número de mamadas, eles começam a aumentar a ingestão de ração, a aumentar a ingestão da papinha e começam a se desenvolver melhor. Quanto antes o filhote começar a se alimentar de ração seca, mais rápido ele se desenvolve. Quanto mais o instinto da mastigação ele tiver, mais ele começa a se desenvolver. Então isso é algo assim, só isso aqui já vale um curso, porque tem só isso aqui, porque é muito conteúdo. Isso aqui já vai ajudar muita gente a mudar de vida com seu filhote, muita gente a ter uma outra relação com o seu animal simplesmente por essas informações. Isso aqui é muito valioso, muito, muito, muito valioso, essas informações até aqui. Então, é o que eu digo, que procure pegar um filhote que já esteja com 4, 5 meses de vida, porque ele já passou por esse período crítico, ele já passou por esse desmame, esse trauma de desapegar da mãe, o trauma de desapegar dos irmãos, porque quando você faz esse tipo de troca, esse tipo de retirada, de desmame dos filhotes, de forma lenta e gradual, você faz com que ele vá se adaptando aos poucos, ele vai entendendo, ele vai aceitando, e isso vai ficando vindo ao natural. Ele não sofre tanto com estresse por uma mudança brusca, ele vai se acostumando, ele se adaptando. Agora, se você chega de uma hora para outra, hoje eu vim buscar meu filhotinho, e vai lá e já na hora pega o filhotinho, escolhe ele, tira ele da ninhada da mãe, ele tá passando um tremendo estresse, um enorme estresse, de uma hora para outra ele perder a mãe, perder os irmãos, e ele vai para casa de alguém que ele não conhece, alguém que ele nunca viu na vida. E você, por mais que você queira dar amor, dar carinho, é meio estranho, não é? Você pensar assim que, eu te sequestrei para te dar amor e carinho. Não é estranho você pensar assim que você foi lá e sequestrou o animalzinho de lá, da mãe e dos irmãos dele, e agora você quer que ele ame você, porque você ama ele. Só que na cabeça dele, ele não entende que você ama ele, porque se você amasse ele, você ia deixar ele com os irmãozinhos e com a mãe dele. Percebe o que é a cabeça do
do cachorrinho, do filhotinho, então ele está tremendamente traumatizado. Um filhote que é tirado dessa forma da mãe é o tipo de filhote que chora mais na madrugada, é o tipo de filhote que sofre muito mais essa transição, ele vai realmente chorar bastante, ele vai realmente ter mais dificuldade para fazer o aprendizado, ele vai ter mais dificuldade para confiar em você, porque o trauma é muito grande, você causou um tremendo trauma nele para poder fazer a separação. E é por isso que eu digo que todo mundo tem que comprar o curso de pós-responsivo. Se você não está capacitado, se você não sabia disso, se você não sabe disso, se você não pensa dessa forma com relação ao seu cão, isso faz com que você acabe sendo promotor desse tipo de sofrimento. Você está promovendo esse tipo de problema para os filhotes. Porque se você tentar criar o seu animal na sua casa, no fundo da sua casa, sem esse conhecimento, você vai acabar fazendo um cuidado indevido com o seu filhotinho, um cuidado indevido com o animalzinho, com a cadela, e você está favorecendo a ter mais um cão traumatizado na sociedade, mais um cão que vai ter medo do ser humano, mais um cão que vai ser extremamente ansioso, um cão que vai ter dificuldade para se relacionar bem com o ser humano. Porque se você que está criando não educou seu filhote, não educou sua cadela, não educou a ninhada, a pessoa que está comprando, se ela também não se educar, se ela também não tivesse conhecimento, se ela também não entender isso, são duas pessoas desinformadas dando sequência em um ciclo de maus tratos. Porque quando você expõe um animal a um sofrimento, seja ele qual for, sendo que existe maneira de você coibir esse sofrimento, se você está expondo seu animal a um sofrimento, você está causando maus tratos aos animais. Percebe? Então, por isso, mais uma vez, eu repito, eu aconselho que você pegue um filhotinho apenas com 4, 5 meses de vida, quando ele já teve um desmame lento e gradual, quando ele já tem uma boa cognição mental para entender um pouco mais as coisas como estão acontecendo, ele não fica tão frustrado, ele não fica com tanto medo, ele não fica tão desambientado, tão desamparado, porque ele não vai confiar em você na primeira semana, ele não vai confiar em você nas semanas. E aí, lembra que eu expliquei para vocês que um filhote, ele passou 2 meses dentro do útero da cadela. Nesses 2 meses, o que é que esse filhote fazia? Eram 2 meses que ele apenas estava lá dentro, escutando barulhos do intestino da mãe dele, fechado e sendo alimentado. Ele não fazia nada. E aí, daqui a pouco ele nasceu. E ele teve lá o primeiro choque, teve que aprender a mastigar, começar a comer a ração seca, começar a aprender a andar, aprender a explorar o ambiente. Tudo isso são fases que esse filhotinho passa se desenvolvendo e sofrendo esse aprendizado, o período de crise que ele tem, a crise existencial do início da vida que acontece com esse filhotinho. Isso é natural. E aí, do nada, ele ainda tem que lidar com vacinas, né, que você aplica a vacina, a imunidade dele abaixa, ou seja, ele vai sentir dor e vai sentir o desconforto da vacina que foi feita, né, ele vai ter que reagir, criar anticorpos contra a vacina para adquirir as células de defesa, mas ainda um ambiente estranho, com pessoas estranhas que ele não conhece, não tem a mínima afinidade, não sabe o que fazer e como fazer. Percebe o tamanho do trauma? Por isso que o filhote nessa fase, até os 4 meses de idade, a imunidade dele abaixa, a imunidade dele cai demais, cai lá no chão. E nessa imunidade baixa, esse animal acaba ficando predisposto para pegar outras doenças. Aí que um filhotinho com a imunidade baixa, que não foi feito um bom desmame, não foi feito um desmame correto, não foi feita a alimentação correta, não foi feita a criação correta, não foi feita a vacinação correta, esse filhotinho vai pegar, baixou a imunidade e vai acabar pegando parvovirose, sinomose, coronavirose, entre outras diversas doenças que estão no ambiente, e ele acaba entrando em contato, e pelo fato de ele estar em uma baixa imunológica, favorece para que ele acabe tendo lesões, doenças ainda mais sérias e mais graves. Então, percebe por que é que grande parte dos filhotes acabam ficando doentes? Por que é que grande parte dos filhotes acabam pegando doença viral? Uma doença viral que pode ser evitada, pode ser controlada através da vacina. Se não é tão cara a vacina, mas se você tiver conhecimento, se você tiver discernimento, falando, não, eu preciso focar em cuidar bem do meu animal, sabe? Só que são as pessoas que pensam assim. Foi isso que eu pensei quando eu criei esse curso de pós-responsável, um valor baratinho, tentar conscientizar as pessoas de quais são os atributos que ela precisa ter para cuidar bem do seu animalzinho. Beleza? Estão me acompanhando aí? Estão conseguindo acompanhar? Tá. Então, esse
esse tipo de trauma na separação do filhote, esse tamanho do trauma que esse filhote sofreu para fazer a separação da mãe e dos irmãozinhos, isso faz com que a gente tenha uma certa ideia de quanto de baixa imunológica, quanto vai baixar a imunidade desse filhotinho. Percebe? Já começa a ter ideia de quanto que ele vai baixar, de quanto que vai abaixar a imunidade do meu filhote. Beleza. Aí eu tenho que lembrar que eu chego em casa e eu vou cuidar dele eu vou cuidar do meu filhote da mesma forma como eu pretendo cuidar do meu cão quando ele estiver adulto. Então, se eu quero meu cão adulto no quintal, eu tenho que acostumar ele desde pequeno no quintal. Se eu vou criar meu cachorro adulto no pé da minha cama, então eu vou acostumar ele desde pequeno já no pé da minha cama. Inúmeras as vezes das pessoas que o cachorro tem um determinado comportamento quando filhote, as pessoas gostam, acham bonitinho o comportamento dele quando filhote, mas quando ele cresce, ele quer continuar naquele comportamento. Só que as pessoas acham indevido. Ai, não, ele é muito ruim, esse cachorro fica pulando na gente. Ah, é muito ruim, o cachorro fica subindo na cama. É muito... Quando o cachorro já acostumou desde filhote com aquele comportamento, é muito mais difícil você acabar com aquele comportamento, sendo que você sempre estimulou. Não pode subir na grama porque ele está soltando pelo. Ele não pode subir na cama porque ele é muito grande. Ele não entende isso. Ele simplesmente quer continuar fazendo aquilo que ele sempre fez, aquilo que ele foi acostumado a fazer quando ele era pequeno. Percebe o que é o detalhe? É isso. E isso faz muita diferença no cuidado com o nosso animal. Eu tratá-lo desde pequeno da forma com que eu espero tratar ele quando ele estiver grande. Ótimo. Então, se você quer que o seu cachorro cresça no quintal, se você quer que ele cresça na casinha, acostume ele desde pequeno no quintal, na casinha. Se você quer que ele acostume dentro de casa, então tudo bem, acostume ele dentro de casa, mas já fazendo hoje, quando é filhote, a mesma forma com que você espera fazer com ele quando estiver adulto. Beleza? Tá. Então, pensando nisso, já que vocês já entenderam que um filhote que chega na sua casa, ele está desconfortável porque ele não tem a presença dos pais, a presença dos irmãozinhos, ele vai chorar à noite. É fato. Porque ele está com medo, ele está apreensivo, ele está pensativo sobre qual vai ser o futuro dele, porque ele ainda não confia em você. Então ele não acha que você tem boas intenções com ele, ele não acha que você é bonzinho, ele não acha que você ama ele não acha isso. Porque ele está sofrendo um estresse nesse período, né? Ele está sofrendo um grande estresse nesse período, que é esse período em que ele tem que se acostumar a essa nova casa para onde você levou ele. Então, agora, o que cabe a vocês fazerem? Sabendo disso, agora a gente pode começar a pensar em de que forma eu posso tentar acalmar o meu filhote para que ele possa ter mais confiança comigo, para que ele possa ter mais confiança em mim e no ambiente que ele tem em casa. Eu tenho que tentar fazer um enriquecimento ambiental para que eu possa trazer o ambiente dele mais próximo possível com o que ele tinha na casa dele. Então eu tenho que montar uma caminha, eu preciso deixar uma boa casinha, um lugar acolchoado, um lugar confortável, eu preciso deixar o lugarzinho para ele fazer xixi, o lugarzinho para ele fazer cocô, eu preciso deixar o lugarzinho para ele comer, eu preciso deixar isso tudo certo para que ele possa começar a sentir que aquela é a nova casa, para que ele possa conseguir perceber que aquela é a nova casa. E no período da noite, é normal que o filhote vai chorar. Quem tem filho, quem tem criança pequena, já passou por isso, sabe que uma criança, um ser humano, que é seu filho, o seu filho que tem o pai e a mãe disponível para ele, nos primeiros 3 meses, ele vai chorar à noite, ele vai chorar de madrugada, ele vai chorar de dia, mesmo tendo tudo que ele quer, porque ele está desconfortável, ele não sabe o que é a vida, então ele sente pressão no ouvido, ele sente pressão nos olhos, ele sente pressão do ar, ele sente calor, ele sente frio, ele sente falta de barulho, ele não sabe o que é esse mundo, ele acabou de nascer, ele está apenas um filhote que passou 2 meses dentro da barriga da mãe dele, e ele está na sua casa há 1 mês, ou seja, ele tem mais tempo dentro do útero do que tempo
fora do mundo. Ele não conhece esse nosso mundo. E por isso eu preciso ter paciência e persistir em educar, em entender e mostrar para ele, socializar o meu cão, para mostrar para ele como é o ambiente e que aos poucos eu possa ir ganhando a confiança dele para que ele possa aí sim se desenvolvendo. Então, ele precisa ter os espaços dele. É importante que ele tenha o espaço para ele fazer xixi e cocô, separado do espaço onde ele vai dormir, separado do espaço onde ele vai comer e beber. Cada ambiente precisa ser um ambiente. Não coloque o pote de comida e água muito próximo do lugar onde ele vai fazer xixi e cocô. E não deixe esse ambiente ser muito próximo do lugar onde ele vai dormir. Ele precisa ter esses 3 ambientes bem definidos, de forma com que não sejam o mesmo lugar. Porque senão, começa a primeira confusão mental desse filhote. Porque ele começa a não entender, não saber aonde é o que ou o que é o que. O que é para comer, se é para comer o cocô ou se é para comer a ração. Se é para mim dormir no tapete higiênico ou se é para mim dormir na caminha. Se é para mim fazer dormir no pote de água ou se eu vou fazer cocô. Sabe, ele se perde. Então eu preciso separar os ambientes para que eu possa ir mostrando através de recompensas o que é que eu espero dele. Tá lá, deitado na caminha, você vai lá e faz carinho. E isso, muito bom, dormindo na caminha, deita na caminha, dormindo na caminha. E eu recompenso e reforço com uma certa vocabulário positivo, para ele perceber que ele foi recompensado por estar deitado na caminha. Então ele começa a perceber que deitar na caminha é bom, porque eu ganho carinho. Deitar no tapete higiênico, não. Ninguém repara que se eu estou deitado, se eu estou no tapete higiênico, ninguém me dá carinho, ninguém me dá atenção. Percebe? Então eu reforcei apenas o positivo. Quando eu coloco o potinho de ração e ele vai lá e come a ração, eu vou lá e isso, muito bem, hora de comer, está comendo ração. Eu recompenso a atividade dele estar comendo ração no potinho de ração. Se ele faz xixi e cocô no lugar certo, eu vou lá e recompenso. Se ele não faz no lugar certo, eu não preciso puni-lo, eu não preciso brigar com ele. Eu apenas recompenso aquilo que ele vai fazendo certo. Mas ele precisa ter esses ambientes definidos. Vai chegar à noite, ele vai chorar à noite. É normal, é claro que ele vai chorar, porque ele está longe da mãe, está longe dos irmãos, ele não confia em você, ele não sabe o que ele está fazendo na sua casa. E você sabe quando você dorme na casa de alguém diferente? Você dorme na casa da sua avó, da sua tia, você escuta o avião passar, você escuta os móveis de madeira estralar, você escuta barulho na escada, você escuta barulho na rua diferente, porque você não está acostumado com aquele novo ambiente. O cãozinho da mesma forma, ele chegou na sua casa, ele não sabe quais são os barulhos da sua casa. Então cada barulho novo, barulho de uma televisão, barulho de um liquidificador, barulho de um relógio, barulho de um micro-ondas, barulho do vizinho, qualquer barulho diferente na sua casa, que seja diferente da casa dele, da onde ele estava, ele vai ficar com medo. E ele vai fazer o quê? Ele vai chorar, ele vai estar com medo, ele está inseguro, ele está pedindo, ele chora, porque ele está pedindo para a mãe dele vir. Ele está chorando a expectativa da mãe dele vir, a expectativa dos irmãozinhos dele virem. Quando ele chora alto, e cada vez ele vai chorando mais alto, porque ele quer atenção, e ele quer a atenção de alguém, para que ele possa saber que ele não está sozinho, para que ele possa saber que ele não está em perigo. E ele chora cada vez gritando mais alto, para ver se aí a mãe dele escuta ele. Percebe? Na natureza, olha só que interessante. Quando o filhote quando um animal adulto ele encontra um filhote que não é dele, quando um animal adulto encontra um filhote que não é dele, nem que não seja da mesma espécie, pode não ser da mesma espécie ou pode ser da mesma espécie. Se um animal adulto encontrar com um filhote, o primeiro reflexo que ele tem é o quê? Fuga, ele vai fugir, porque um filhote perdido sem a mãe do lado é sinal de ameaça, percebe? Porque ele pensa, a mãe dele deve estar por perto. Se esse filhote começar a chorar, a mãe dele vai vir e vai suspeitar da minha ação e vai me matar. Então por isso, se você já tem um cachorrinho na sua casa, adulto, você pegou um filhote, esse adulto vai ter medo do filhote. Porque ele pensa assim, cara, se eu chegar perto desse filhote, a mãe dele vai aparecer aqui, ó, vai me matar. Então eu não quero estar perto desse filhote quando a mãe dele aparecer procurando por ele. E cada vez que esse filhote chorar,
o adulto fica ainda com mais medo. Só que nós, seres humanos, é que agimos de forma ao contrário. Nós fazemos as coisas ao contrário. A gente faz o quê? A gente pega e a gente se aproxima do filhote. A gente pega o filhotinho e traz pra cá, e a gente abraça, a gente beija, coloca no colo. E a gente não demonstra medo algum do filhote. Então, o filhotinho, ele chora, pedindo pra vir a mãe, pedindo pra chamar os irmãos. Porque ele está desconfortável, ele está com medo. E aí as pessoas às vezes pegam nessa hora e começam o quê? Cala a boca, cachorro! Fica quieto, cachorro! Fica quieto, não sei o quê! Ah, esse cachorro! As pessoas criticam, as pessoas brigam, as pessoas fazem barulhos para tentar assustar o cachorro, o filhotinho. E você acabou de traumatizar o filhotinho porque você não entendeu que ele está com medo. Imagina, o seu filho tá lá falando assim: ai papai, tem lobisomem embaixo da cama, tem, sei lá, um monstro embaixo da cama. Você fala assim: deita e dorme agora, quieto menino, que não tem monstro nenhum. Você acha que ele vai entender? Não. Para ele é ainda mais assustador ele ter que dormir num lugar que ele está com medo. Em vez de você ir lá e desmistificar o medo e abrir, olha embaixo da cama, olha que é a lanterna, mostra para ele que não tem nenhum bicho, não tem nada, pode ficar tranquilo, papai tá aqui, a gente vai te proteger, nada de mal vai acontecer. Em vez de você dar conforto, atenção e carinho, você reprime. É o que as pessoas fazem com o filhotinho. As pessoas vão lá e brigam com o filhotinho porque ele tá chorando. Só que se ele tá chorando é porque ele tá com medo. Ele tá chorando porque ele tá inseguro, porque alguma coisa aconteceu. Entendendo isso, então, vocês podem pensar que vocês devem fazer a coisa correta para o filhotinho, que é o quê? É ir lá e dar conforto para ele. Tentar imitar o mais próximo possível para o filhote do ambiente que ele tinha antes, do ambiente que ele tinha na casa dele. Então, você pode pegar uma almofada, coloca uma almofada lá para ele deitar, que seja macia. Coloca uma bolsa de água quente embaixo da almofada para ele sentir aquele calorzinho, para ele sentir aquele calor, então saber que ele não vai ficar com frio. Colocar um relógio ali embaixo, um relógio para fazer tic-tac embaixo da almofada, para ele imitar o barulho que ele tinha dentro do útero, para imitar o barulho do batimento do coração, que ele ficava ali encostado na barriga, encostava a cabeça na barriguinha da mãe dele, ficava imitando, sabe? Então isso são cuidados para a gente poder tentar imitar o ambiente que ele teria no útero da mãe, o ambiente que ele teria junto com a mãe dele. E isso faz com que ele acabe acalmando. Isso faz com que ele comece a ficar mais tranquilo. Ele começa a confiar em você, porque você deu ferramentas para que ele não tivesse medo. Ao invés de você alimentar a repreensão, você ajudou ele a vencer aquele medo. E ele vê que ele é capaz, ele vê que ele pode, e ele fica mais confortável. Colocar alguns bichinhos de pelúcia ao redor do travesseiro, alguns bichinhos de pelúcia na caixinha dele, para ele achar que é os irmãozinhos dele, ele pensar que são outros bichinhos, que ele não está sozinho, então ele começa a se sentir mais confiante. Você colocando então a bolsa de água quente embaixo do travesseiro, você colocar relógio para fazer o tic-tac ali perto para ele ficar escutando, colocar vários bichinhos de pelúcia, ajuda também para que ele se sinta mais confiante. Você pode colocar uma blusa sua, uma camiseta sua suada, sabe a camiseta que você soa, que tem o seu cheiro, não o cheiro de perfume, não o cheiro de desodorante, o seu cheiro, uma camiseta sua com o seu cheiro, colocar do lado dele, para que ele sinta o seu cheiro, ele vai se acostumando mais a você, ele se sentir mais seguro, criar um novo cheiro dele. Você pode também colocar um rádio, esses radinhos de pilha, ou mesmo esses rádio relógios, rádio de tomada mesmo normal, um rádio, qualquer rádio, deixa ele fora de estação, uma estação onde não tem estação, onde fica só aquele chiado, sabe o rádio sem estação? Coloca um rádio do lado da caixinha dele, que vai ficar aquele chiado constante. Esse chiado, um barulho chiado que seja meio alto, faz com que ele escute tanto barulho de chiado que ele não perceba outros barulhos do ambiente. Uma moto que passa, um carro que passa, um outro barulho. E aí esse chiado é chamado de ruído branco. Esse chiado, chamado de ruído branco, ele é o barulho que a cadela tinha no útero. O útero da cadela tinha esse mesmo barulho, era um chiado, esse barulho tipo de líquidos, de coisas flutuando, porque ele estava dentro do útero imerso em líquidos. Então, quando a gente começa a promover para ele um ambiente que seja mais agradável, que seja mais aconchegante, próximo daquilo que ele tinha na natureza, próximo daquilo que ele tinha junto com a mãe dele, eu favoreço para que ele perca o medo e ele ganhe mais segurança, sabendo que ali é um lugar bom, que ele pode ficar tranquilo, que ele não vai ter problema, que ele não vai estar sob ameaça.
Percebe? Esse é o caminho que a gente precisa ter para que a gente possa tranquilizar o nosso filhote em casa. Dessa forma, aos poucos, ele vai parando de chorar, ele vai parando de ficar gritando e vai começar a dormir mais em casa. Um outro grande truque que vocês podem fazer é, quando o filhote estiver gritando muito, chorando muito na sua casa, não vá vê-lo, não vá dar carinho e colo, porque isso é como se você estivesse recompensando uma atitude negativa. Prefira ir lá do lado dele para dar carinho, para dar colo pro seu filhotinho, quando você vê que ele parou de chorar. Sabe aqueles segundinhos que ele parou de chorar? Então, durante aqueles segundos que ele parou de chorar, você corre e faz carinho, agrada ele. Para ele perceber que ele fala, nossa, que engraçado, quando eu tô chorando muito, meu dono não vem. Quando eu paro de chorar, alguém vem para me ajudar, alguém vem para ficar comigo. E ele começa a pegar isso, e isso faz com que você recompense a atitude positiva, e aos poucos ele começa a preferir ficar quieto, sem chorar tanto, do que ficar chorando direto. Aí ele dá uma, duas choradinhas e para, porque ele sabe que a hora que ele para que alguém vem, e não a hora que ele grita. Se você for ver ele, for dar carinho e atenção, toda vez que ele começar a chorar desesperado, aí ele sabe que para ele chamar a sua atenção, ele precisa gritar muito. Então ele já nem vai tentar gritar pouco, ele já vai começar a gritar muito, porque ele sabe que é só assim que você vem. Percebe? E aí, gostou da nossa aula? Eu espero que sim. Eu venho aqui todos os dias e faço assim com muito amor, com muito carinho. Para quem já sabe, eu não atendo mais em clínica, então hoje eu vivo de internet, eu vivo disso, produzindo conteúdos, produzindo materiais, produzindo treinamentos, e eu tenho uma meta, uma missão, onde eu quero rodar todo o Brasil, conhecendo as clínicas veterinárias e as pessoas de cada uma das cidades, regiões do país onde a gente não tem acesso a um veterinário. Então eu quero conhecer a sua realidade, e para isso eu preciso da sua ajuda, compartilhando o nosso canal, dando joinha, convidando outras pessoas para poderem se inscrever. Então cada vez que você compra um curso, você está apoiando o meu projeto, você está apoiando o meu trabalho para vir aqui responder as suas dúvidas, responder as pessoas que me mandam e criar cada vez mais conteúdo. E eu criei recentemente uma super chance inovadora de você ser meu aluno. Por R$5 você vai ter acesso ao meu curso Manual da Posse Responsável. São os principais 4 pilares que toda pessoa precisa ter para saber cuidar adequadamente do seu cão. Talvez você já tenha um cão há muito tempo, você já seja dono de cão há vários e vários anos, mas eu garanto que você não sabe de algumas informações que o seu cão dá mensagens. Garanto que tem várias coisas que você faz errado na sua rotina e você não entende por que é que o seu cachorro toma aquele comportamento. Então, se você quiser entender, se você quer aprender a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais completa, entender o seu cão e realmente dar mais carinho e atenção a ele, aprenda com o nosso curso gastando apenas R$5. Você ainda tem 7 dias de garantia. Se acaso você não gostou do nosso conteúdo, não gostou da minha voz, não gostou do curso, não gostou do tema, você pode pedir seu dinheiro de volta, que eu devolvo integralmente, beleza? Não perde essa oportunidade, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica, compra, seja meu aluno. Cartão de crédito, débito ou boleto bancário, beleza? Um grande abraço e até mais.